Olá, sejam bem-vindos a mais um Nexus Podcast. Nós queremos agradecer sempre a sua audiência. Nós estamos aqui para poder fazer mais um episódio. Esperamos que esse episódio possa trazer novos conhecimentos para você, possa também trazer ao seu coração vontade de crescer na caminhada cristã. Eu sou a Elise Lima, de Lacerda, apresentadora. Estou aqui junto com o meu esposo, Edson. Olá, muito bem-vindos a mais um Nexus Podcast. É sempre um prazer estarmos juntos aí nesses minutinhos. Passamos sempre muito rápido, né, Elise? No último episódio, se você não assistiu, a gente falou sobre o Novembro Azul, batemos um bate-papo com o nosso pastor querido Ezequiel e a gente compartilhou um pouquinho aí sobre a importância da saúde do homem, de se cuidar, e foi um papo bastante saudável. Se você não assistiu, fica a dica aí para você voltar lá nesse episódio, quando terminar esse aqui já emenda, assiste o outro lá. E uns recadinhos que a gente sempre gosta de dar, durante o vídeo vai estar aqui um QR Code do lado, você fica à vontade para ser abençoado e abençoar também com a sua oferta. A gente tem um estúdio, a gente tem uma logística aqui para a gente sempre fornecer um áudio de qualidade, uma imagem de qualidade, para que você possa aí ser abençoado, tá bom? E hoje a gente vai bater um papo aí com a Raquelzinha, né? Uma pessoa querida da gente, uma pessoa da igreja. Ela vai estar contando um pouquinho o testemunho, contando um pouquinho aí sobre a vida dela, como ela caiu de paraquedas aí na Pauliceia, né? Verdade. Fala aí. Seja bem-vinda, Raquel. Pode dar uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. Espero que hoje seja um bate-papo bem edificante, né? Transformador. É o que eu tenho pedido a Deus o dia inteiro hoje, que a gente venha fazer a diferença, né? Assim como vocês estão fazendo a nossa, eu também espero que eu possa contribuir com um pouquinho da edificação do reino, né? Na SCP. Tá nervosa? Foi difícil chegar? Foi brabo chegar hoje. O dia que a gente... Uma semana conturbada, né? Um dia de trânsito puxado no Rio de Janeiro, nosso trânsito do Rio de Janeiro. Mas consegui chegar, esbaforida, mas consegui. Eis-me aqui. E a gente vai bater aquele bate-papo. A gente acabou de vir de um congresso, né, dos homens e mulheres. Eu e Raquel, a gente tinha os nossos bate-papos na madrugada, né? Até as 3 horas da manhã estamos... A gente estava lá conversando. Acabava o culto, o pessoal começava as conversas, a gente também continuava lá, né? E numa dessas nossas conversas saiu muita coisa boa para você, né? Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então, queridos, olha, a gente está aqui, dá bastante trabalho, vocês não têm ideia. Então, é deslocamento, é correria, é preparar os convidados, mas a gente faz com prazer e é um momento para você aí no conforto, seja do seu lar, seja no seu carro, ouvindo aí no trânsito, você ouvir esse material que dá bastante trabalho para a gente produzir, mas que você possa ser abençoado com esse material. E não esquece desde já de curtir e de compartilhar. E eu sempre falo de uma questão muito específica que Deus coloca no nosso coração. Não assista e não curta e compartilhe por compartilhar, mas pense em uma pessoa que durante o bate-papo aqui, Deus colocar no seu coração, e faça um propósito de oração por essa pessoa. E manda esse material para ela, para que ela possa ser abençoada. Olha só, estou te mandando aí no privado esse podcast e estou orando por você. Faça esse desafio, porque eu tenho certeza que Deus tem abençoado e vai continuar abençoando muitas vidas, não é isso? Isso aí. Então vamos começar? Vamos começar. A gente queria pedir para você, Raquel, primeiro para as pessoas também conhecerem um pouquinho da sua história, contar como é que você se converteu. Acho que a gente vai começar por aí, né? Eu me converti há mais ou menos uns 10 anos. Minha avó, eu vim de não um lar evangélico, né? Mas minha mãe era espírita, kardecista. Meu pai era católico não praticante. Eu falo que é nada, né? Desculpa aí, parece que você vai assistir, mas tem que falar. Ele é maçom, né? Meu pai é maçom. E minha irmã não tem religião. Ela acredita em Deus, só que não tem religião. Então, eu sou a única dentro da minha casa cristã. Hoje sou casada com um homem de Deus, graças a Deus.
Grande Murilo. Grande Murilo. Amado por todos. Isso, o Murilo é um grande amigo nosso. Até puxam a minha orelha quando eu brigo com ele, tá? Tem gente que briga comigo. Olha, tia Geralda aí é uma. Então, eu vim numa caminhada onde eu me converti sozinha, né? Eu trabalhava com uma menina, a Carol, o nome dela, lá no laboratório do meu pai. E lá ela me apresentou uma igreja chamada Videira. Isso era em São João de Meriti. Só que quando eu me converti no encontro com Deus. Participei de um retiro, tipo, que eu amo, né? Eu amo essas coisas. Então foi ali que foi me apresentado o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus, esse ser maravilhoso que eu tenho satisfação de falar que eu sou serva. E faço mesmo que eu amo o que eu faço dentro da igreja. Muita gente me critica porque eu abro mão de estar com a minha família em pró daquilo que eu acredito, né? Então, mas eu tenho visto a recompensa disso tudo. Às vezes hoje eu estava escutando o Bruno, um podcast do Thiago Brunet, e ele falava assim mesmo, que a gente precisa às vezes abrir mão para viver aquilo que Deus tem pra gente. Então, agora, o sacrifício gera benefícios, ainda mais quando é para Deus, né? Mas a gente nunca pode procurar isso como um escape, uma barganha, isso aí. Mas como algo de edificação para a nossa vida, né? Então, eu comecei lá não vou lembrar o ano, mas tem mais ou menos uns 10 anos, que tem a idade do meu afilhado. Eu me converti, fui para o encontro com Deus, fiquei 6 anos nessa igreja, pastor Ezequiel e pastora Osana foram meus ensinadores da palavra, o líder Eduardo também. Nossa, foram uma caminhada que eu tive com eles durante 6 anos, que eu falo assim, caramba, aprendi muito. Fui líder de célula, quem me discipulou foi a discipuladora Ana Paula, maravilhosa. Qual era o bairro? São João de Meriti, Vila dos Teres, ali. Era ali perto da fábrica de gelo, de Vila dos Teres. Então, eu fiquei lá por 6 anos, né? Me converti lá. Aí, teve um belo dia, minha mãe faleceu há 4 anos atrás, perdi minha mãe. E foi quando sabe quando você dá aquela, escorregada, né? Me desviei, né? Desviei. Então, foi quando eu virei e falei assim, não, Senhor, eu preciso ir para algum lugar que eu esteja mais perto de casa, porque estava um pouco distante e tal. Deus mandou eu voltar às minhas origens. Aí, minhas origens, quando você pensa nas origens, eu pensei logo, não, Senhor, minhas origens de quê? Nascimento ou origem da conversão? Aí foi quando eu caí na Pauliceia. Minha prima, Roseli, é de lá. Então, um belo dia, eu estava muito deprimida por causa do falecimento da minha mãe. Eu quase, nesse período, quase que cometi um suicídio por conta da depressão. Aí foi quando Deus falou, não, volta às suas origens, você precisa estar mais perto dos seus para você se recuperar. Você tem que sair de um ambiente. Não que lá não seja bom, lá era muito bom, eu gostava. Eu era líder de célula de kids, nossa, era muito bom, participava de encontro com Deus, trabalhava pro encontro. Aí então eu virei e falei assim, tá bom, Senhor, então onde você quer me colocar, eu vou estar, eis-me aqui. Nesse momento de luto, você esfriou um pouco, vamos dizer assim, né? Esfriei. Naquele momento de viver o seu luto, você acabou se recolhendo um pouco, né? Na verdade, eu digo que eu fui atrás da religião da minha mãe para buscar ela. Entendi. Pela saudade. Saudade, porque o espiritismo, ele fala isso, né? Ele prega muito a reencarnação, você poder ver o espírito, que a gente sabe que não é espírito, né? Eu nunca mais esqueço disso. Foi a partir do momento que eu peguei, minha mãe tinha uma bíblia do segundo Allan Kardec, Evangelho segundo Allan Kardec. Eu trabalhava na Tijuca, foi meu primeiro emprego como farmacêutica. Aí lá eu peguei o livro e a partir do momento que eu comecei a ler aquele livro, as coisas viraram de cabeça para baixo. Quem viu, eu fiquei 5 dias em transe. Eu tomei uma cartela inteira de alprazolam. E alprazolam de 2 miligramas é muito forte. É coisa de papo de farmacêutico e enfermeiro. Eu tô boiando. Ele sabe do que eu tô falando. O negócio é bem pesado.
não mata, mas deixa você hibernando. Mas não dá a dica do povo não, que senão o povo inventa de usar, Deus me livre. Não, mas não pode, até porque são prescritos pelo médico, tem receita, pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Não bota o meu trabalho em jogo. Então, eu fiz isso, né? Erroneamente, claro, não aconselho ninguém fazer. E foi algo, assim, na época, eu tava já com o Murilo na época, e ele terminou comigo, a cabeça pirou, virei de cabeça para baixo. Foi quando eu decidi, falei assim, não, então vou dar ouvidos a Deus, vou ouvir a voz de Deus. Porque eu não queria saber. Eu me culpava, eu até conversei contigo sobre isso, né? Eu me culpava da morte da minha mãe. Será que eu não orei muito? Será que eu deixei de orar? O que eu deixei de fazer para minha mãe não viver? Porque a gente vê tantos relatos de pessoas que, venceu o câncer, não sei o quê, mas por que minha mãe não venceu? Mas aí tem uma passagem que fala: a morte não veio para a morte, sim para que a glória de Deus seja resplandecida na terra. Então eu me apeguei nisso. Foi justamente quando minha mãe estava internada lá no INCA que eu me apeguei nisso. Falei, não, peraí. Aí eu entendi. Não foi para a morte, foi para que eu pudesse chegar mais perto de Deus. E foi o que aconteceu. Depois que minha mãe faleceu, eu fiquei mais próxima. Eu comecei a orar mais, eu comecei a estudar mais, eu comecei a praticar o jejum com muito mais frequência. E eu entendi que é aquilo ali que eu precisava fazer, ficar mais próxima. Então, isso foi um gatilho para me aproximar mais de Deus. Ou melhor, Deus ele foi o gatilho de eu me salvar da depressão, porque eu poderia entrar numa depressão muito mais profunda ali, só Deus sabe o que queria acontecer comigo. Então, eu vim para a igreja, vim para a IACP, essa minha nova família, né? Atrás virei para Laura, falei assim, Laura, que a Laura é filha da Roseli, né? Eu virei, Laura, eu vou para tua igreja. Eu só conheci a IACP uma vez, que eu fui no aniversário dela, que eu fui. Aí você tava lá no altar, vocês, aliás. No louvor? No louvor, cantando Oceano. Aí aquilo ali, pra mim, foi tanto que foi a música que vocês cantaram pra me sair do término do meu casamento. Falei, não, tem que ser essa, porque eu entrei aqui por causa dessa música. Eu olhei a IACP com outros olhos por causa do Oceano. Ainda mais quando fala, a tua voz me chama sobre as águas. Então é isso que eu tenho resgatado. Eu falo, realmente, estou vivendo isso. Se você não viver isso, se você não escutar a voz de Deus que fala assim, venha, caminha. Você quer ser de homem de pouca fé, como Pedro foi. Então, se você escuta, se Deus fala, venha caminhar sobre as águas, vem caminhar. A gente costuma dizer que Pedro teve pouca fé e imagina quem estava no barco, né? Isso aí. Se ele que andou estava com pouca fé. Porque tirando Jesus, ele foi o único que deu uns passos ele sobre as águas, né? Ele foi o único que confiou. Então, a gente tem que ser um pouquinho Pedro, né? Ter essa ousadia de caminhar sobre as águas quando Deus fala, vem. Né? Essa é uma analogia para quem não entende, né, a questão, mas é uma analogia para a gente viver por fé, né? Então essa música ela fala muito sobre isso, né? Da gente dar aquele passo de obedecer à voz de Deus, isso aí. Não a nossa lógica, mas se Deus está falando com a gente dá um passo de fé pelo que Deus falou, não para fazer loucuras, né? Mas fazer algo pautado no que Deus falar no nosso coração. Aí foi por isso que essa música falou tanto, né, para você. Isso aí, exatamente isso. Porque como que você vai se lançar mediante as circunstâncias, situações, se você não tiver fé? Quem não tem fé não faz o que eu fiz. Porque eu vou falando durante o podcast, mas quem não tem fé, não faça o que eu fiz. Porque eu só queria compartilhar, né? Quando você falou da questão da música, né? Que foi durante o culto ali, foi uma das ferramentas, vamos dizer assim, que o Espírito Santo usou ali para te tocar e para te alcançar, né? A gente é da área da música, então a Raquelzinha também, né? Ela é do Ministério de Louvor também, da igreja. Então, a gente tem muitas experiências que durante o louvor, durante as ministrações, acontece aquilo que o Espírito Santo se propõe a fazer, seja cura, seja libertação, seja abrir portas, seja quebrar corrente, né? Então, eu me lembro uma vez que a gente estava cantando, foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, acerca do poder da adoração.
E aí, naquele momento, manifestar através da música, mas adoração não é só música, né? Foi quando a missionária Raquel, também sua xará, ela terminou o culto. Quando terminou o culto, ela nos procurou e aí falou com a Elisa assim: no momento que você entoou naquela música X, que você entoou aquela nota, eu via como se fosse nas minhas palavras, assim, como se fosse um fecho de luz e emitindo cura, né? E aquela nota, aquela frequência estava curando as pessoas que estavam ali naquele ambiente. Era mais ou menos isso, né, Elisa? Eu acho que ela falou também que o som, né, a frequência ali da nota dada, ela falou que estava como se fosse como uma flecha, né? Ela falou Como assim, uma flecha, né? como uma flecha, aquilo ali estava passando assim, e interessante que quando ela falou isso, na mesma hora, na hora que a gente estava ali naquele momento de louvor, todo mundo estava sentindo, mas às vezes a gente não tem discernimento para entender o que estava sendo feito. O que estava acontecendo por trás daquilo. Então, quando a gente sentiu ali a questão espiritual, eu ouvi como se uma Bíblia estivesse caindo no chão, e realmente caiu. E ela falou assim, na hora que vocês deram aquela nota, chega o rapaz que estava atrás de mim, ela falou assim, a Bíblia dele caiu no chão, porque como se fosse assim, ele não teve como segurar, sabe? Ele falou assim, aí caiu no chão, ela falou assim, foi exatamente naquela hora, e eu percebi esse barulho da Bíblia caindo no chão. Então ficou muito marcado no meu coração que foi exatamente naquele momento, né? E por isso a gente tem que ter cuidado com que voz a gente está ouvindo, né? Que voz a gente está ouvindo. Nessa ocasião da Raquelzinha, esse testemunho que a gente compartilhou, teve muitos outros que a gente poderia citar aqui. Mas o louvor, a adoração, a música, realmente, ela tem esse poder de romper, de curar. E, por outro lado, a gente precisa tomar cuidado com que voz a gente está ouvindo, que música a gente está ouvindo, porque certamente quando a gente passa por esse momento de vale, a gente passa por esse momento de depressão, isso é um indicativo de que a gente está ouvindo muito mais a nossa voz, ou às vezes a voz do mundo, em detrimento à voz de Deus, né? Então, quando a gente começa a focar muito no nosso problema, quando a gente começa a dar muito ouvido para o nosso problema, isso tende a levar a gente para uma situação de depressão. Enquanto que, quando a Raquelzinha sai do ambiente que ela está, né? Ou seja, ela sai do ambiente que ela está, ela sai de onde ela estava ouvindo, né? E ela está num outro ambiente, ela passa a ouvir algo diferente, e aí esse algo diferente é vindo da parte de Deus, a coisa começa a acontecer. E só para a gente falar um pouco sobre essa questão das músicas, né? Quanto mais a pessoa está numa situação de depressão, ou ela está ali num momento de luta, alguma coisa, ela acaba tendo, né, preferência por frequências mais depressivas. Então, assim, se não tomar cuidado, você acaba procurando estar ouvindo coisas mais lentas, coisas mais, né, que busquem essa frequência que você está naquele momento. Quando você está alegre, é normal, você vai querer algo mais agitado, mais animado. Se você está depressivo, você vai querer ouvir uma coisa mais melancólica. Então, a questão é a gente quebrar isso trazendo o louvor, né? Não somente a música, eu não estou falando de música simplesmente, mas eu estou falando de louvores. Louvores que realmente tragam palavras que vão bater no seu coração, na sua mente, até o seu corpo, né? Fisicamente vai ser atingido por isso. A gente está cansado de saber das doenças psicossomáticas, então você também vai atingir o seu corpo quando você estiver assistindo, ouvindo louvor e prestando um culto, porque eu acho que é isso. Quando você trocar essa frequência de músicas, né, melancólicas, por estar, não é que você está triste, tem que ouvir uma música agitada, não é isso, mas você vai procurar, de repente, um louvor mais tranquilo, mas que você procure algo que tenha palavras, que tenham algo que vai te restaurar, né, não que te deixe mais no fundo do poço. Eu costumo, é interessante isso, porque quando a minha mãe se foi, logo em seguida veio a elite musical na minha vida. E eu sempre falei, eu sempre tive um sonho, sempre tive o desejo, não um sonho, mas eu tive o desejo de estar num louvor, porque eu gosto de cantar, eu gosto de louvar. Aí surgiu, eu falei, não, eu não quero entrar lá de qualquer jeito, eu não quero ir pro teu altar de qualquer jeito. Pra mim, ir pro altar de qualquer jeito, melhor não ir.
Eu quero estar preparada, quero fazer o melhor para o Senhor. Então, minha mãe faleceu dia 27 de abril. E quando foi em maio, a Elite entrou na minha vida. Foi quando eu conheci o professor Lucas, que hoje, né, virou meu amigo, meu preparador vocal. E assim, e eu falo, foi um casamento, né, ali. O Deus, ele fez algo extraordinário e ele é evangélico. Então a música entrou na minha vida assim. A Elite entrou na minha vida assim, através da música. Foi através da música que eu me encontrei, que eu me resgatei, que eu saí de uma depressão profunda. Entendeu? Lá a gente sabe que na Elite a gente canta de tudo, a gente aprende de tudo. Só que eu tomei uma decisão, falei, não vou ficar mais aqui. Vou fazer minha preparação vocal mais reservada, sem estar cantando pro mundo, né? Uma vez o Murilo me perguntou isso, a Márcia também. Mas por que você fala do mundo? Por que a gente não pode escutar músicas circulares? Eu escutei uma pregação do Fernandinho que ele falou assim, mas se você torce pro Vasco ou torce pro Flamengo, você vai cantar um hino do time contrário? Se você é evangélico, você vai cantar a música que canta lá no candomblé, na Umbanda, porque tem músicos pagodes, né, que falam sobre entidade, não sei o quê. Eu vou ficar ouvindo, vou cantando isso, vou falar isso? Não. A música, ela é uma adoração, então eu vou falar aquilo que eu adoro. Eu adoro a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu não vou cantar música que vai falar de orixá, de não sei o quê, de não sei o quê. Não. Eu vou cantar aquilo que eu gosto muito de cantar músicas bíblicas, igual as músicas da Thalita Garcia, né? Elas são muito músicas bíblicas. Tem uma música dela que fala Estrada da Fé. Eu amo essa louvor. Eu vou pela Estrada da Fé, aonde outros pisaram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. É bíblico. Então, tem várias músicas dela que fala sobre Deus, sobre a cura, sobre a vida. Então, o que eu vou buscar? Eu quero buscar isso. Eu quero buscar músicas que falem de Deus e não do mundo. Então, eu me encontrei nisso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que você canta, com o que você propaga, com o que você fala. Porque o que você fala é o que você está vivendo. Porque a música, a adoração, o louvor, ele é uma oração. Então, se você fala que a tua mesa cura, você está dizendo que a tua mesa vai curar. Você está dizendo aquilo ali, é realidade que a tua mesa cura. Se você vai falar, eu vou andar sobre as águas, é porque você tem fé. Porque você quer andar pelas águas. Você não vai falar. Então, eu aprendi isso lá na videira. A Viviane, o nome da menina, ela falava isso, eu vou cantar aquilo que o meu coração tá falando, porque a boca fala que o coração tá cheio. Se o teu coração tá cheio de amor, vou cantar sobre amor, vou falar sobre amor, sobre vida. Mas se o seu coração tá em depressão, você vai fazer o que você acabou de falar. Vai tendenciar a buscar músicas mais melancólicas, mais depressivas. Desculpa quem, mas eu assim, particularmente, eu não gosto de músicas que falam do eu não. Né? Eu gosto de música que fala mesmo de adoração, de Deus, que vai falar no coração e vai adorar aquele que é único, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É isso que eu vou. Como é que você chegou no Ministério de Louvor da Pauliceia? Que até então você só tinha colocado o pé na Pauliceia. Isso aí. Aí continuando? Esse aí, durante a Pauliceia, né? Durante a Pauliceia, eu fui e também dei uma saída, né? Tipo assim, aí mais influências acabam te corrompendo. Eu casei e eu nunca mais vou esquecer disso. Eu dei uma esfriada. Não sei o motivo, não sei o por certo, mas a gente começou, eu e meu marido, a gente bebia, né? A gente tava com um pé na igreja e um pé no mundo. A gente fala isso. Teve um dia, meu marido sempre gostou de cerveja artesanal e a gente sempre gostou de bagunça. Quando eu fui pra essa casa que eu tô atualmente, a gente começou a receber amigos, tal. Aí, dança daqui, eu sempre gostei de dançar. Aí a gente falou assim, sabe aquela, semana que vem eu vou, hoje não, tem a festinha do fulano, vamos curtir a festinha do fulano? Então aconteceu isso, né? Escorregando.
perigo de ficar longe do braseiro, né? Isso aí, exatamente. Aí eu virei e falei assim, eu nunca mais vou esquecer. Foi aniversário do meu marido. Minha madrinha, ela é muito usada. Olha, naquela semana eu tava muito mal. Eu tava numa ressaca, mas numa ressaca não era bebida não, era ressaca moral. Eu sentei assim no meu sofá, falei, Senhor, eu sempre trabalhei pra Ti. Sempre tava aqui, ali, congresso, capacitação, já fui pra Goiânia pra uma capacitação de líderes, junto com a pastora Osana. Aí eu falei, sempre trabalhei pro Senhor, sempre estava envolvida, por que agora eu tô fria? Falei, aí Deus falou no meu coração, então volta. Para com essa vida mundana, para com a bebedeira e volta. Volta que eu tenho algo pra você. Falei, tá bom. Falei, tá bom, Senhor, eu vou te escutar. Sentada no meu... Eu chorava. Nossa, quando a gente escuta a voz de Deus, eu não sei como tem gente que não se constrange. Que é uma voz tão doce, tão suave. E você tem que tomar muito cuidado para se distinguir quem é a voz de Deus e quem não é. Mas você que sabe. Quem é de Deus mesmo sabe. Então, aí passou, fiz uma festa pro meu marido de aniversário. Foi tema boteco. E fizemos, eu tomei um porre daquele dia, mas não tomei um porre, bebi muito aquele dia, misericórdia. Não me orgulho. Aí eu fui, no dia seguinte, eu não tava com ressaca física, não. Minha ressaca era moral. Era um dia de Santa Ceia até. Eu virei pro Murilo e falei assim, ó, eu parei. Não boto mais um álcool na minha boca. Hoje eu vou servir a Deus. Eu vou voltar, eu vou servir, quero fazer. Eu quero fazer aquilo que eu fazia antes. Eu não admito isso na minha vida. Você tá comigo ou não tá? Falei assim, confrontei ele. E aí, você vai comigo ou não vai? Porque eu falo, eu sou muito rígida. Eu falo, não. É entre meu marido e Deus, eu vou escolher Deus. Porque a salvação ela é individual. Primeiro eu puxo. Senhor, olha só, eu aprendi isso no Casados pra Sempre. Eu fiz Casados pra Sempre, faço líder de treinamento. Primeiro eu puxo, vambora. Você tá comigo? Eu tô lá na frente e você atrás? Não, vambora, caminhando comigo. Se ele vai, eu falo, oxe, vem, vamos puxando, né? Nunca vai ficar pra trás. Um vai ajudando o outro. Exatamente. Né? E aí, você vai ou você fica? Ele, eu vou, parei. Também parei. Falei, tá bom. Pra ele foi um pouco difícil, porque, né, não entendia muito por ele ser autista, então tem algumas coisas que ele não entende muito, mas ele compreendeu que foi o Espírito Santo que falou comigo. Quando foi uma semana, 15 dias depois, Brandão virou pra mim e falou assim, você está no Ministério de Louvor. Eu, Tô? Tá. Te quero no Ministério de Louvor. Chamou eu pro Ministério e o Murilo pro Data Show. E olha, eu vou falar, foi a melhor decisão da minha vida. Parece, Deus já sabia o que estava por vir. Ele já sabia, estava me preparando. Ele não falava ao certo o que era, mas já sabia onde eu ia estar. Aquilo que eu já tinha orado há 6 anos. Então, para mim estar lá, eu tinha que estar certo com Deus. Eu tinha que estar certo. Eu não podia estar do jeito que eu estava. Eu tinha que me acertar. Foi quando eu voltei a fazer meu jejum, minhas orações, meus propósitos. Foi quando a gente começou a voltar, que eu e o Murilo, a gente sempre teve o hábito, mesmo namorando, de quando ele me conheceu, eu já era convertida, já estava na igreja. Ele também frequentava uma próximo lá no Bilac. Então, eu virei para ele e falei, a gente voltou a fazer nossos devocionais, nossas orações. Logo em seguida disso tudo, a gente entrou no Casados para Sempre. Quando surgiu a oportunidade, fomos a primeira turma da ISCP. Foi a Dani e o Marcos que nos ensinaram tudo que a gente sabe hoje. Que tiveram aqui. E se você não assistiu, tem que assistir o episódio. Você tem que assistir. E vocês já são os próximos a fazer, em nome de Jesus. Eu falo mesmo. Gente, tem que fazer. É maravilhoso. Eu tô fazendo agora como líder em treinamento. Lá na a igreja. gente está terminando agora os seminaristas para sempre, né? Parece que não termina. Nunca termina, Jesus. Parece que não chega ao final dessa faculdade. Sabe, na próxima turma a gente consegue isso aí. entrar. Né? Eu falei isso. Eu falei, a próxima turma, o Edinho e a Elise tem que estar. Vai estar, em nome de Jesus. Aí hoje a gente faz. E foi assim que aconteceu. E eu vou falar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Queridos, Raquel e Murilo, quando chegaram na Pauliceia, chegaram chegando, né, Elisa? Chegaram chegando. É um casal que são disponíveis no reino, são muito abençoados, abençoam demais a igreja. Eles atacam para tudo quanto é lado, tá? Raquel com as crianças ajudando lá, fazendo na coreografia, tá na cozinha descascando batata, tá no louvor. Eu acho que esse é agora no som, né? Porque agora com as mulheres, né? A gente tá vai data pro show, som, vai pro vai som. pro data show. E é um casal que tem abençoado muito o reino de Deus e tem abençoado muito a igreja da Pauliceia, reconhecidamente dito pelo nosso pastor recente, ver eles assim bem versáteis ali na obra. E eu recentemente eu estava fazendo uma reflexão com a Elise que durante a nossa caminhada a gente sempre teve um pouco disso de querer tampar a brecha. E eu não podia ver uma necessidade sem aquilo me incomodar, eu e Elise, a gente ir lá e colocar a mão para fazer. Eu acho que um pouco dessa versatilidade, vamos dizer assim, dentro da parte do Ministério de Louvor, de fazer uma coisa ou outra ali, foi exatamente de perceber a necessidade e partir. E a gente vê muito isso na Raquelzinha e no Murilo. Murilo abençoado lá no Data Show, chega cedo, chega no horário, é um exemplo, né? Eu brinco com ele sabe disso, se estiver nos ouvindo, chega no horário, chega cedo, prepara as músicas, deixa tudo lá organizado, durante todo o ensaio ele acompanha slide por slide, se você precisar corrigir alguma coisa, tudo isso, queridos, para quando chegar na hora do louvor, quando chegar na hora do culto, você não sentir falta. Você não roubar a cena para alguma coisa ali que está no Data Show, né? Exato, porque isso a gente estava falando, até ontem conversando, falando que nós temos uma função de ser o amigo do noivo. Então a gente tem uma missão de apresentar a noiva para o noivo, mas depois sair de cena. E como eles falou, a gente estuda vocalmente, teologicamente, né? E com uma única função, para não roubar a cena, para criar todo o ambiente favorável e ser um instrumento, não ser a música, né? Nós somos o instrumento. Quando eu fiz o curso básico lá da Vila Lobos, uma das coisas, né, que conflita com a questão do propósito que a gente tem em cantar dentro da igreja com o cantar fora da igreja, né? Lá, eles foram extremamente generosos comigo na questão de sempre deixar eu cantar músicas cristãs em qualquer momento ali que eu estava fazendo minhas aulas. Eles não tinham problema nenhum, assim como também outras pessoas de outras religiões podiam cantar as suas músicas ali. Então, isso não era um problema para eles. Só que eles brincavam assim, né? Agora esquece Jesus. Aí falavam assim, esquece Jesus, agora eu quero ver você no palco. E eu falava assim, vocês vão ter muita dificuldade comigo nesse ponto, porque eu falei assim, eu não venho aprender a técnica vocal para sobressair, eu venho para tentar, vamos dizer assim, não atrapalhar, realmente, foi o que o Edinho acabou de dizer. A minha função lá na igreja é não atrapalhar. Eu quero que a noiva, né, que no caso é a igreja, e o noivo Jesus, eles se conectem. Eu não tenho que estar no meio do caminho, eu tenho que fazer parte da noiva. Então, eu também sou a igreja. Apesar de eu estar lá na frente, é só uma voz guia para imaginar a bagunça que seria se a igreja toda, cada um cantasse o que quisesse na hora que estivesse ali falando com Deus. É só para ter uma voz guia, querido. A gente tá ali na frente para poder fazer o som ficar uníssono, né? Todos ali cantando a mesma música, no mesmo tempo, né? No mesmo ritmo. Então, é só pra gente ter uma guia, né, naquela questão. Mas não é pra gente roubar a cena. Também não é a minha função fazer o povo adorar. Que isso também é uma das questões. A gente acabou entrando aqui no assunto do Ministério de Louvor. Mas não é função do Ministério de Louvor fazer o povo adorar. Porque se a pessoa não quiser adorar a Deus, ela não vai adorar. Querendo eu ou não, que estou lá na frente, né? Porque muitas vezes a gente está lá na frente guiando ali o povo, mas isso não é, vamos dizer assim, certo que as pessoas vão adorar. Cada um adora porque quer. Se você ouve o que está sendo dito lá na frente e não quiser se conectar com Deus, você vai passar o culto inteiro sem ouvir a voz de Deus, vai ser
como diz a palavra, né? É um sino que soou. A gente, por dentro tá vazio. a gente tem uma missão, né, dentro do Ministério de Louvor, que eu falo muito isso. A gente, por ser do ministério, a gente tá de frente, porque a gente chama o Espírito Santo, né? A gente, vamos dizer assim, a gente abre as portas para o que vai vir, né, durante o culto e tal. Então a gente é muito visado. Muito visado. Se a gente erra, a gente, ops, é do Ministério do Louvor? Por quê? Tá assim. Eu ouvi muito isso. Ué, mas você não era do Ministério de Louvor? Por que você tá falando isso? Você não é crente? Por que... Não, gente. A gente é ser humano também. Só que a gente tem que se portar mediante aquela função que a gente exerce. Entendeu? Isso vale para qualquer lugar, inclusive para a vida profissional, principalmente, né? Então, quando a gente está de frente, a gente é o escudo de tudo. Mas a gente não tem a obrigação de falar assim, olha só, fulano, você tem que adorar. Não, a gente tem que transparecer a adoração. A gente tem que deixar o fluir do Espírito Santo comandar. Não ser à frente de tudo. Então, por isso a gente tem que fazer tudo com ordem e decência. A Bíblia fala isso, que a gente tem que fazer tudo com ordem e decência. Então, a nossa vida, ela tem que ser pautada na palavra. Se a gente não tá com a vida pautada na palavra, não adianta a gente subir. Não adianta a gente ir cantar. E outra coisa, eu tenho uma coisa que eu sempre falo assim muito. Eu tenho muito hábito, eu falei isso contigo uma vez. Eu tenho muito hábito de buscar o enredo daquela história, o enredo da música. História por trás da música. Exatamente, porque ali você vai saber o que você está cantando. Você vai saber onde você está pisando, o que você está falando. Então, é igual que eu falei da música da Tua Mesa Cura. Eu fui atrás do porquê que ela fez aquela música, que é uma música que a gente gosta muito, né? O porquê do Oceano. Porque o Oceano é uma música internacional, na verdade, sim, que ela veio traduzida, né? Isso. Então, fui atrás, porquê do Oceano. E fui aonde estava essa passagem. Onde ela foi buscar? Porque ela foi pega de algum lugar. Então a gente tem que ter esse cuidado de estudar o que você está cantando, de estudar o que você está pregando, o que você está falando. Não é de qualquer jeito. Tem muita gente que fala assim, prosperidade aqui, prosperidade ali, mas e aí? Cadê a palavra? O que adianta ter palavra sem a unção sem fundamento? Né? Deixa eu pegar agora um gancho aqui, Raquel. Eu queria perguntar para você, na questão que a gente já conversou também, mas o pessoal precisa entender essa parte, sobre como que foi a questão da sua profissão, né? Assim que você chegou ali e tal, já estava estabelecida dentro do Ministério de Louvor, estava casada já, e Deus te requereu algo, né? Então conta pra gente aí como é que foi essa questão profissional. Bem breve, que a história é longa, mas assim, eu me formei em 2018 na Unigran Rio. Logo em seguida comecei a faculdade, terminei a faculdade, já ingressei na pós-graduação. Meu primeiro emprego foi na Tijuca. A gente sabe que farmacêutico, o primeiro emprego, ele sempre a maioria das vezes, né, a porta primeira que se abre é drogaria. A primeira porta que se abriu foi a drogaria. Agradeço ao Anderson que abriu essa porta para mim. Saí de lá e fui para uma drogaria em Caxias. E no meio desse caminho, Deus falou assim, você foi usar dessa menina aqui, cara. Gente, eu vou te falar. Essa menina aqui, às vezes, ela, num congresso da família, num congresso de mulheres, estava eu, você e Roseli. Aí essa menina falou assim, olha, você tem que sair de lá. Eu tava na drogaria em Caxias. Você tem que sair de lá. Não tá legal, não. Ela foi me contando. Não é que eu fui mandando ela sair, não. Ela foi me contando umas coisas e eu falei assim, querida, você tá influenciando ou você tá sendo influenciada? Isso aí. Aí eu falei assim... Aí você falou assim, é porque eu tava pensando nisso aí. Eu falei assim, então é contigo, querida. Você precisa tomar uma postura. Mas, vou falar, Deus puxou minha orelha durante... Por que eu não saí? E eles eram pra ter saído de lá tem 1 ano, mais ou menos. Eu não saí de lá por quê? Eu tinha o financeiro, que eu precisava estabelecer, né? Não tinha como eu falar assim, Murilo, segura tudo que eu tô saindo e vamos... Não é assim, não. Planejamento, né? Tudo tem que ter um planejamento. Mas não foi bem assim, não, tá? Foi meio que no supetão. Mesmo planejando, ainda tive uns percursos aí meio brabo. Um pedágio aí. Foi. Mas vou te falar, a gente às vezes tem que passar por situações para aprender.
Às vezes eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Fiquei 4 anos nessa empresa, né? E foi bênção, né? Apesar dos pesares, apesar dos percursos que lá tinha, né? Da própria empresa. Como qualquer empresa tem, nenhuma empresa é perfeita. Tá? Nenhuma empresa é perfeita. Onde o Edinho não é perfeito, onde você trabalhar não é perfeito, não tem perfeição. Perfeição só quando a gente estiver na glória, né? É Deus. Mas tinha uns percursos que Deus estava começando a me incomodar. Olha, tá errado nisso aqui, isso aqui não tá legal. Porque existe, essas palavras nunca saem da minha cabeça, princípios e valores que são inegociáveis. Então, ou você é luz ou você é treva. E o que adianta você estar no Ministério de Louvor, cantando, louvando, pregando, falando, e você não está caminhando e a sua vida fora da igreja? Então, foi aí que Deus me pegou. E aí, tá errado aí. Né? Tem alguma coisa de bagunçada. O que eu falei? Eu falei assim, não tem como eu sair agora. Como que eu vou sair agora sem nada certo? E outra coisa, eu vou entrar numa outra empresa. Eu tava para fazer, eu fiz a cirurgia bariátrica. Muita gente já sabe. Então, tava no processo tem que pagar plano de saúde, tem a cirurgia para fazer. Como que eu vou me ausentar de uma empresa nova? Falei, vou dar uma segurada, vou fazer primeiro a cirurgia, depois eu saio. Depois da cirurgia, surgiu a oportunidade de eu fiz uma entrevista, um processo seletivo na Vivo Rio. Passei no processo, mas ainda não fui chamada, mas em nome de Jesus, logo, logo. Que eu tenho fé, porque eu falo assim, se o Senhor me abriu essa porta, alguma coisa tem. Porque eu falo assim, o trabalho na Vivo Rio, no CAPES, não é um trabalho para financeiro, apesar do financeiro ser legal. É um trabalho de evangelização, um trabalho missão. É juntar o profissional com o que Deus tem para mim. Isso eu tive tanta certeza quando eu comecei a ler o livro do Manesha Caixa, sobre o poder do jejum e da oração. Foi aí que tudo começou. Eu tive essa visão, né? Eu tive um dia, eu tava orando, isso era 4 horas da manhã, eu tava orando, e eu tive essa visão de Deus falando, tô tirando daqui e vou te colocar em outro lugar. Tá bom, pai, tudo bem, porque a obediência gera bênção, tá? Se Deus mandou, gente, faça, porque se você não fizer, irmão, as consequências vêm a galope. Eu falo isso, de outubro, no momento em que Deus falou assim, tá na hora de você sair. Foi naquele congresso. Tá na hora de você sair. Você não obedeceu, eu falo, de outubro até maio, quando sair, passei um perrengue. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava sentindo dores no corpo que eu não sabia de onde vinham. Eu fiz exame. Mas é da obesidade. Não tinha explicação. Antes eu não tinha, por que agora eu vou ter? Né? Certo que depois que eu emagreci 40 quilos, que eu eliminei 40 quilos do meu corpo, claro que as coisas mudaram muita coisa. Mas muita gente vai falar assim, mas é da obesidade as suas dores. Não é. Não é. Porque mesmo depois de ter feito tudo isso, ter eliminado o peso, ainda continuei sentindo dores no corpo que eu não sabia e não explicava. Quando eu saí da empresa, onde Deus falou assim, não faz mais isso, não quero que você faça mais isso, parece que foi instantâneo, tudo melhorou. Passei 3 meses em casa? Sim. Hoje estou trabalhando no ambiente. É mais longe de casa, mas eu tô com a minha consciência mais tranquila. Eu tô vendo um retorno. Tô 1 mês lá. Em 1 mês eu consegui resolver coisas que em 4 anos eu não estava conseguindo resolver. Na questão financeira, né? Não só financeira não, tá? E teve espiritual também. E teve um detalhe para contribuir que eu peguei o currículo da Raquelzinha e levei lá para o setor de recrutamento, né? E aí acontece que o setor de recrutamento ele fica em outro estado, não fica na unidade. E aí aconteceu um revés, assim, parecia que tudo ia dar certo. E aí veio vamos dizer assim, um fechamento de uma unidade, e aí veio um congelamento das contratações externas, né?
E naquele momento, a gente fazendo a leitura do cenário ali ainda, eu sabia dessas informações do bastidores, mas não tinha comentado nada com a Raquel. E aí, no momento que eu estava no culto, teve um dado momento que eu senti o direcionamento de Deus de fazer uma oração específica para que Deus abençoasse a igreja. Foi num momento que estava dando uma palavra acerca de dízimos e ofertas. E aí, quando eu estava profetizando bênçãos e falando sobre a abertura de portas, e dentre algumas pessoas que Deus colocava no meu coração, uma delas era a Raquel. E aí, enquanto eu orava, eu estava ali no altar, a Raquel estava largada no chão. Tu nem tinha visto, eu né? Vi. Aí depois tu Não, viu. eu estava orando, mas naquele momento de oração, o nome dela, né, estava na minha mente, né? Então, eu senti que Deus estava abrindo uma porta para ela. Só que, humanamente falando, eu estava vendo uma porta fechada. E aí, só que enquanto eu orava, e tinha algumas pessoas que Deus colocava no meu coração, mas Deus não mandou na hora, né, citar o nome da pessoa, mas me veio muito a Raquelzinha. E por isso que eu estava orando, e eu abri o olho e olhei, ela estava prostrada no chão, e ela estava com um gesto assim de reverência, de rendição, e com as mãos assim, né? E eu falei, eu tinha certeza que Deus ia abrir a porta para Raquel, eu tinha certeza. Eu falei assim, eu não sei o que você vai fazer, se é na empresa, se eu não tinha nenhuma informação privilegiada, não tenho nenhuma informação privilegiada. E nem é você que contrata ninguém. Nem contrato, nem enfim, mas Deus colocou no meu coração. E, queridos, eu falo, e eu tenho falado nos últimos domingos acerca da igreja, como é importante a gente falar sobre e abençoar. E as experiências que a gente tem na nossa igreja, quando a gente fala do assunto, quando a gente abençoa aquele momento que é tão representativo ali, do momento do dízimo das ofertas, a gente está fazendo um ato de reconhecimento, né, por tudo que Deus faz, e ali Deus usa as suas lideranças, os seus pastores, para abençoar e para ser esse canal de bênção para a igreja. E quando a gente estava na Vila Operária, eu falei com os irmãos de lá, falei com a Elise. Quando a gente chegou lá, em não todos os momentos, que a gente ficou um ano assim, bem próximo com eles, com bastante oportunidade de estar pregando, eu e a Elise. E aí, em alguns momentos, Deus dava outras mensagens, mas em alguns momentos, Deus dava mensagem acerca específico de finanças. E quando Deus dava essas mensagens, eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. Eu sabia que Deus ia mover, ia abençoar. E tem um irmão muito querido, que é o Diácono Roberto, lá da Vila Operária. Se esse podcast chegar a ele, fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço. É uma pessoa muito querida, marcou muito, dentre muitos irmãos de lá, ele foi um dos que também marcaram muito a nossa experiência lá. E eu orava para Deus abençoar e abrir as portas de emprego, né? E aí, no domingo seguinte, ele volta, assim, radiante, contando que ele orou com fé, creu ali que Deus ia abrir, e Deus abriu as portas, né? Então, esse parênteses aqui que a gente estava fazendo aqui, queridos, a sua petição, ela precisa ser colocada na pessoa que tem poder para resolver. Então, quando a Raquelzinha teve essa decisão difícil, porque você largar um emprego, você tendo esse seu salário, ele contribuindo ali, sendo o sustento do seu lar, e Deus te dá uma orientação, é muito difícil. Você precisa ser crente. Tem que ser, eu falo mesmo, eu falo isso com o Bruno, não tem, eu vi uma pregadora falando sobre, uma pregadora não, uma seguidora, uma youtuber, né, da vida, né? Ela falou assim, se você não tem fé, não faça isso. Porque eu cheguei ao ponto de falar assim, pô, tem contas a pagar, gente, a conta baixa na porta. E a turbulência. E a turbulência, entendeu? Então, quer dizer, tu fala, ei, vou ficar sem nada? E aí, né? E eu tinha um outro recurso também dentro da empresa, e eu falei assim, falei, não, assim, eu vou ficar só com esse aqui? Que esse aqui pelo menos vai garantir alguma coisa. E ele falou assim, ei, é obediência parcial ou é total?
Foi quando eu vi uma passagem, tanto que eu ministrei isso para as mulheres de fé, falando sobre obediência, alto preço e amor. Porque quando você obedece, você diz assim, Senhor, eu tô te amando, tá? Eu amo a Deus. E você paga um alto preço. É bem claro na passagem que fala, quando o jovem rico chega e fala assim, Senhor, o que eu faço para poder ganhar o reino dos céus? E Jesus fala assim, não, filho, só você vender tudo que você tem, a sua riqueza, que o jovem rico tinha muito dinheiro, tinha muitos bens, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Aí o jovem falou assim, não, eu vou largar tudo, minha vida, meu dinheiro, para poder seguir uma coisa que é totalmente... assim, tô me jogando no mar e eu não sei o que vai acontecer? Não, vou não. Só que a Bíblia fala que o jovem rico, depois de 40 anos, ele perdeu tudo. Porque bem financeiro, ele se vai. Mas a tua fé, a tua esperança em Deus, ela prevalece para a vida toda. Porque se não fosse isso, nesses 3 meses que eu fiquei parada, eu cuidei de uma senhorinha que a Helena até me colocou lá, fiquei 15 dias lá, foi bênção, né? Foi muito bênção. E logo em seguida, abriu as portas onde eu tô atualmente. Eu falo assim, foram 3 meses de por quê? Mas aconteceu tudo. Teve o Amor e Arte nesse meio período, porque se eu estivesse trabalhando, eu não ia conseguir ajudar o Rafael, ajudar o Gabriel também. Não iria conseguir fazer metade das coisas que a gente fez no Amor e Arte. Veio o Congresso da Família. Na semana que eu pedi demissão, a Roseli estava em desespero, que ela tinha arrumado um trabalho naquela semana, e foi uma configuração diferente. Porque normalmente a gente fazia o Congresso da Família todos os finais de semana, praticamente, né? Dessa vez foi uma semana inteira e justamente as programações que estavam durante a semana. Então, quer dizer, quem trabalha durante a semana tava de socorro. Falei, cara, pai Deus, como o senhor faz, assim? Eu amei, tá? Aí perguntei a Deus, falei, Senhor, tem alguma coisa errada? Mas eu falo, 3 meses de provisão, só vivendo do salário do meu marido, porque quando eu saí dessa empresa, como você pede demissão, você sai praticamente sem nada, né? Quando você perde seus direitos. Então eu saí com uma mão na frente e outra atrás, cheio de dívida pra pagar, cheio de conta pra pagar, e eu falei assim, e agora? Como que vai ser? Mas Deus proveu tudo. Deus proveu cada detalhe, até o que a gente não esperava, Deus fez. Eu falei, meu Deus, que isso, como é que é? E eu aqui, teve uma situação no meu aniversário, a gente fez um almoço lá na igreja, minha madrinha comprou uma quentinha, né? E não podia almoçar comigo. Aí ela falou assim, leva pra uma família, um morador de rua, dá pra um morador de rua que você encontrar. Eu falei, tá bom. Aí nesse dia, a gente, passando ali perto da catedral ali, da Unilo Peçanha ali, encontrei um casal. Eu falei assim, Senhor, é esse casal. E eu não tenho boa visão. Eu tenho problema de vista crônico, devido a uma toxoplasmose, e eu não tenho uma boa visão, principalmente noturna. Mas eu enxerguei aquele montinho de colchonete e falei, amor, para aqui. Aí, ali, eu falei assim, Senhor, como que nós somos tão mesquinhos? Eu tenho casa, carro, cama para dormir. Eles estão aqui ao relento, dormindo nesse chão. Estava chovendo no dia e não tinha tanta cobertura. O colchão dele estava meio molhado. Eles ainda pegaram aquela quentinha que eu dei, aquelas coisas que eu dei, que eu não dei só quentinha, dei outros mantimentos para eles. O que eu tinha dentro do carro, eu dei. Aí e ainda pegaram aquela quentinha e ainda dividiram com outro morador de rua. Eu falei, Senhor, a gente é muito mesquinho. Porque até quem tem pouco divide. E por que a gente aqui tem melhor recursos do que ele é incapaz de estender a mão pro próximo? Eu fico assim, aquilo ali pra mim foi tão grande que eu parei de questionar. Falei, é aquela música do minha casa, a tua mesa cura? Ela fala uma coisa muito certa.
Foi quando a gente para de reclamar, quando a gente vive a vontade de Deus e começa a obedecer, que a gente começa a ver o que Deus vai fazer. Porque enquanto a gente está no questionamento, parece que trava tudo. As bênçãos travam, mas quando a gente começa a parar, agradecer o que você falou no congresso foi uma coisa certa. Agradecer aquilo que ainda nem aconteceu, que aí vai acontecer. Pra mim foi uma experiência assim... Se você não foi, perdeu no próximo ano. Não Vai, fique de porque fora, porque a Paulicéia já se comprometeu lá de ir com a caravana. Então nós já comprometemos vocês, estão nos ouvindo aí da Paulicéia. Exatamente, gente. Já estávamos com um número representativo grande lá, mas foi benção. Nosso horário está se esgotando, né? É Fala, verdade, Lídia, né? faz as considerações aí. Lídia. Bom, assim, a gente sempre chega no finalzinho, a gente gosta de falar algo que a gente aprendeu, né, nesse momento aqui. E não só hoje, né, Raquel, mas acompanhando não tão de perto, mas quando a gente pode estar perto, né? É assim, vendo esse passo de fé que você deu ali naquele momento, isso é muito importante para mim, não só hoje, mas acompanhar ali meio que de longe, mas vendo você dar esses passos de fé, já fez muito, né, na minha vida, e ver ali. E também o fato de ter contribuído, né, de alguma forma para que você entendesse, porque eu lembro muito que a gente estava sentado naquele congresso lá, o primeiro, né, não esse último. No primeiro, antes, quando você ainda estava no outro emprego, você falava sobre algumas questões e falava assim, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que isso está acontecendo, eu não sei. E eu falei assim, querido, você já sabe o que é, você só não está com coragem de entender o que é. Foi quando eu perguntei para você, né, da questão de você se sentir influenciada pelo que estava acontecendo ou se você estava conseguindo ser luz ali. E aí você já tinha a resposta. Você só estava, né, precisando entender aquela resposta. E assim, hoje, a gente ouvindo aqui a sua história e vendo tudo, a gente vê como que Deus cuida de todos os detalhes, né? E a gente entende que Deus, na sua simplicidade, ali o Murilo também, na simplicidade dele, mas Deus colocando vocês como luz aonde vocês estão, né? Exatamente. E a família de vocês sendo bênção já, desde já, para todo mundo. Detalhe, lá onde eu tô atualmente, tem um menino que ele é recém-convertido, eu percebo que ele tem menos caminhada do que eu. Ele falou assim, e aí, mas como que a gente vai evangelizar esse povo? Eu falei, com testemunho. Porque o nosso maior testemunho é o que ganha. E hoje tem uma menina lá, a Dani, ela, a situação do irmão dela que eu falei, né, sofreu um acidente e tal. E ela, conversando comigo, ela, poxa, de nossos papos durante o almoço, tem me transformado. Falei, glória a Deus, é esse o objetivo. Porque a gente não sabe onde a gente vai pisar. A gente só tem que ter confiança naquele que tá te mandando andar sobre as águas. Então, isso basta. Isso aí, primeiro eu piso, depois eu vejo. É o passo de fé que a gente tem que dar. Primeiro pisar, depois, Deus tá provendo. Deus vai isso aí, fazer. mas é pisar onde Deus mandou pisar. Exatamente. Porque senão não é o que a gente quer pisar, é onde Deus mandar a gente pisar. Porque quando a gente tem ele muito vai disso, garantir. né, que a gente tem muito de querer fazer a nossa própria vontade. É. E nem tudo que a gente quer, Deus quer pra gente. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos É isso aí. sonhos. Se Deus mandou, ele vai garantir o chão pra você. Não é você botar o pé em qualquer canto. O medo aperta, mas às vezes, quando a gente tem fé, a gente sabe quem é o dono da fé. Então, se você chegou até aqui é porque certamente esse bate-papo abençoou a sua vida. Eu fui muito abençoado aqui. Raquelzinha, Murilo, que Deus continue abençoando vocês, que continue abrindo portas e portas e portas. O céu paga bem. É difícil a gente abrir mão, é difícil, né? Quando Deus pede algo, é difícil a gente abrir mão. Mas, queridos, o céu paga bem. É recompensador, e é recompensador ser obediente, né? Que vocês vivam o melhor que Deus tem reservado para vocês. Fica aqui o nosso abraço. Quem sabe a gente não traz o Murilo para bater um papo aqui, para quem não conhece. O Murilo é uma pessoa muito querida, tem abençoado muito a nossa igreja. Também que Deus abençoe a vida de vocês financeiramente, espiritualmente, materialmente, todas as áreas da vida de vocês. Que a igreja continue sendo bênção para vocês e que vocês continuem sendo bênção para a nossa igreja. Tá bom? amém. E muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Lembrou de alguém durante esse bate-papo? Então não esqueça de mandar aí no privado e faça um propósito de oração aí por essa pessoa, tá bom? Abraço, fiquem com Deus. Isso aí.